Fala, meu amigo pescador, minha amiga pescadora, seja muito bem-vindo ao canal Bora Pescar no RN. Pescador Carlos na área, trazendo aí mais conteúdos para você sobre material de pesca, dando continuidade ao primeiro vídeo, onde nós estamos falando sobre dicas de molinete, tá? Nessa saga aí, tralha básica de pesca praia. Estamos trazendo as características e tudo aquilo que você, pescador iniciante ou até mesmo um pescador já experiente, mas que nunca se atentou para esse tipo de informação, beleza? Tudo aquilo que você precisa saber sobre os seus equipamentos de pesca ou o futuro equipamento de pesca que você vai estar adquirindo, né? Então, dando continuidade no vídeo, falando sobre molinete, mas antes da gente seguir com o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, ó, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, comenta, compartilha, ajuda aí nosso amigo Targino Bastos, a galera aí do Bora Pescar no RN, chegar na meta aí dos 10k de inscritos, beleza, galera? Ajuda aí o pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui se você tá gostando, se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta, deixa sua dúvida aqui. Talvez a gente possa ajudar a melhorar as tuas pescarias, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos dar continuidade com o vídeo de dicas sobre molinete. No vídeo passado, nós falamos sobre o material que é fabricado, o corpo do molinete e a manivela, né? A gente já comentou um pouquinho sobre isso, beleza? E da importância de saber qual é o material que ele é fabricado. Além do corpo do molinete, a manivela, também é importante a gente saber qual é o material que é fabricado o nosso carretel, tá? O carretel do molinete. Qual o material que ele é fabricado e qual a importância do tipo de material que ele é fabricado. Então vamos lá, pessoal. Falando do pior para o melhor, tá? O pior material que você vai encontrar hoje, depois eu vou explicar o porquê que essa é a minha opinião. O pior material que você vai encontrar hoje para você comprar um equipamento de pesca, um molinete, seriam os molinetes com carretel plástico, tá? Que é o caso desse aqui, apesar dele ser bem brilhosinho, certo? Mas isso aqui é plástico. É o mesmo plástico que é fabricado o corpo do molinete, nesse caso aqui, e a manivela dele, certo? Esse aqui é um molinete totalmente plástico. Outro material que também é fabricado, né, que os fabricantes utilizam muito, é o grafite, certo? Apesar dele parecer um pouco com material plástico, esse carretel aqui, essa bobina, ela é em grafite, tá? Existe um outro material que também se assemelha muito com o plástico. Hoje, pelo que eu tenho conhecimento, apenas a Trabuco fabrica, são carretéis em Teflon, certo? O Teflon é um outro material que também é fabricado os carretéis. E na minha opinião, certo? Na minha humilde opinião, o melhor material que você vai encontrar hoje para a fabricação de carretéis de molinete é esse aqui, o alumínio, tá? O alumínio, esse aqui é um carretel totalmente em alumínio. E eu vou explicar por quê. Hoje em dia, basicamente, existem diversos materiais que são fabricados as linhas de pesca. Existem algumas linhas que têm baixa elasticidade, por exemplo, é o caso do multifilamento, tá? É uma linha de baixa elasticidade, ou praticamente nenhuma elasticidade. Existe o fluocarbono, existe o monofilamento, né? Em poliamida, e, enfim, existem diversos materiais, o nylon, né? Que são fabricadas as linhas. Algumas linhas, elas são extremamente elásticas, ou seja, quando você pega ela, você puxa, ela estica bastante. Outras, elas têm baixa ou nenhuma elasticidade. E o que é que isso vai fazer diferença? Por que que isso é importante? Saber dessa informação para a escolha do carretel que eu vou utilizar. Vamos lá. Os carretéis plásticos, pelo fato do material não ser um material rígido ou de extrema resistência, isso vai limitar você o tipo de linha que você vai utilizar. Por exemplo, se você colocar em um molinete desse aqui uma linha de multifilamento, o que é que vai acontecer? Ela vai exercer muita pressão aqui no carretel e ele vai acabar deformando, tá? Se você colocar um nylon aqui, por exemplo, que ele é muito elástico e você acabar colocando ele com muita pressão, com muita força, o que é que pode acabar acontecendo com o seu carretel? Isso aqui, ó, ele vai explodir, você vai perder a linha e vai perder o carretel do seu molinete. Tá, pessoal? Depois eu vou explicar um pouco sobre isso aqui,
e pescador experiente também comete erro. Então vamos lá. Por isso que, na minha opinião, os molinetes com carretéis plásticos são a pior escolha para você estar comprando um material de pesca hoje. Pela questão do preço, eles são muito acessíveis, então isso vai lhe chamar a atenção, mas o custo-benefício para eles, eu acho que não vale tanto a pena. É melhor você acabar investindo um pouquinho mais e estar comprando um molinete ou com um carretel em grafite ou com um carretel em alumínio. Entre o molinete com carretel em grafite e o molinete com carretel em alumínio, às vezes a diferença também é muito pouquinha, então é muito baixo. Então às vezes vale mais a pena você investir em um molinete com carretel em alumínio, tá? Por quê? Porque o alumínio ele não vai te limitar com relação à questão da linha. Você pode colocar multifilamento, você pode colocar monofilamento, qualquer tipo de monofilamento, seja nylon, seja uma linha de poliamida, seja uma linha de fluorcarbono, porque independente se é uma linha que vai ter muita elasticidade, ela vai oferecer muita pressão no carretel, pelo fato dele ser de alumínio, ele vai resistir, certo? Ele não vai nem deformar, ele vai resistir à pressão que você colocar aqui na linha, na hora que você está preenchendo o seu molinete, certo? Então, hoje, na minha opinião, seriam os melhores carretéis. Tem muita gente que reclama pela questão do peso, tá? Por quê? Porque o carretel em alumínio, ele acaba sendo muito pesado, mas no mercado você já vai encontrar carretéis assim, ó, aliviados, tá? Então, esse aqui é um carretel em alumínio, só que ele é vazado, certo? Ele é todo vazado, então acaba aliviando o peso dele. Então isso aqui também é uma ótima dica, você quando for procurar o seu carretel, fazer a compra do seu molinete, você prestar bastante atenção nisso aqui. Eu não queria comprar um carretel em alumínio porque eu acho muito pesado, então vai para o grafite, tá? O grafite é um material muito leve, mais resistente do que o nylon, porém ele vai também te limitar com relação ao tipo de linha. Você pode até colocar uma linha mais elástica um pouquinho, mas eu não recomendo ultrapassar as medidas que o fabricante especifica de bitola de linha, tá? Porque foi o que aconteceu comigo aqui, certo? Aproveitando já para tocar nesse assunto, todo carretel, certo? Todo carretel ele vem informando a capacidade de linha, tá? No caso desse aqui, o fabricante ele especifica aqui de uma linha 0,20 você pode abastecer até 410 metros. Essa informação ela vem aqui, ó, no corpo do carretel do seu molinete. Todo molinete ele vem com essa mesma informação, tá? Todo molinete ele vem com essa mesma informação. Ó, aqui, esse aqui, ó, já é para uma linha 0,50, 240 metros e uma 0,80, 90 metros, tá? Então todo molinete ele vem com essa especificação. O que foi que aconteceu aqui? Eu acabei colocando uma linha mais fina do que a linha que o fabricante especificava para esse carretel. E além disso eu coloquei uma linha muito elástica. Então, pelo fato de eu ter colocado uma linha mais fina, acabou que ele pegou mais linha do que era para ter abastecido, tá? Então o que acontece? Exerceu uma pressão muito grande aqui, certo? Exerceu uma pressão muito grande. Esse carretel é um carretel em grafite e acabou que ele explodiu, porque eu usei uma linha com a bitola muito mais baixa. O fabricante ele especifica aqui que a bitola que era para me abastecer era no mínimo uma 0,30, eu botei uma 0,20. Então uma 0,30 ele já pegava aqui 490 metros. Uma 0,20 ele pegava aqui mais de 600 metros de linha, certo? Mais de 600 metros de linha. Então o que acabou acontecendo? Como tinha muita linha, ela exerceu tanta pressão aqui que acabou explodindo, tá? Por isso que eu falei que às vezes o pescador experiente também comete erro. Não é que o carretel seja um carretel ruim, tá? O carretel em grafite ele é melhor do que um carretel plástico. Porém, como eu cometi esse erro de colocar mais linha do que ele acabou suportando, então ele acabou explodindo. Isso não teria acontecido se eu tivesse feito isso com um carretel em alumínio. Se eu tivesse colocado uma linha mais fina nesse aqui, que é o caso. Esse daqui o fabricante especifica que eu utilizo aqui, ó, de uma linha 0,20 490 metros, tá? Então eu já coloquei aqui uma linha 0,18, ele pegou aqui mais de 500 metros de linha e não tive problema nenhum, certo? Por quê? Porque esse carretel aqui é um carretel em alumínio extremamente resistente. Beleza, pessoal? Sobre a questão do formato do carretel, existe basicamente
três formatos de carretel, que é aquele carretel simples, comum, certo? É o carretelzinho simples comum. Existe os carretéis cônicos, é porque esse aqui, como ele está abastecido, não dá para ver, mas ele forma um cone, tá? Ele forma um cone. E existe os carretéis mais largos, certo? E rasos. O que é um carretel raso? Aqui, essa parte onde é colocada a linha, ela não tem tanta profundidade. Já esse aqui é um molinete para pesca pesada, então essa parte onde vai a linha, ela é muito profunda, ela passa mais de um dedo aqui de profundidade. Então o que acontece? Isso vai determinar quanto você vai colocar de linha, certo? Quanto mais profundo o carretel, mais linha ele vai caber. Quanto mais raso o carretel, a linha vai ter que ser mais fina e menos linha ele vai caber. E por que existe essa diferença nos carretéis? Devido à saída de linha, certo? Um molinete desse, por exemplo, com um carretel comum, né, aquele molinete com carretel que a gente já conhece, aqueles carretéisinhos mais menores, né? O que vai acontecer? Como a distância da borda, certo? A distância da borda para o corpo do carretel ela é muito curta, então no momento do arremesso a linha ela vai bater mais aqui na borda do carretel e isso vai oferecer uma certa resistência. Então você não vai conseguir fazer grandes arremessos com esse tipo de molinete, certo? Já com o molinete cônico, a distância da borda para a base do molinete ela já é um pouco maior e além disso o formato dele de cone facilita a saída de linha, tá? Bem como esses molinetes aqui que são molinetes para pesca de longa distância, né? Os famosos long beach, os molinetes para surfcast. Eles são molinetes que ele tem um diâmetro de carretel bem maior, certo? Ou seja, isso facilita a saída de linha. A profundidade dele é rasa para ele comportar linhas mais finas e a distância da borda para a base é muito grande. Então tudo isso facilita no momento que a linha está sendo despejada do carretel para oferecer menos resistência, consequentemente você vai ter menos atrito, certo? Na saída do molinete, consequentemente seu arremesso ele vai se tornar maior. Então basicamente o que você precisa saber sobre os carretéis é isso: material que ele é fabricado, certo? Dá preferência aí materiais mais resistentes. O tipo de formato do carretel, se ele é um carretel mais para arremesso ou se ele é um carretel mais para caber mais linha. Um carretel que tem grande capacidade é mais para uma pesca de espera, pesca com isca viva, pesca onde você vai atrás de peixe grande. Já os molinetes com carretéis mais rasos são para longos arremessos, tá ok? Então a capacidade de linha dele, né, e a bitola sempre procurar respeitar aí o que o fabricante especifica. Não que você precisa ficar preso a isso, tá? Você pode colocar assim uma linha um pouco mais fina, uma linha um pouco mais grossa, porém vai caber uma quantidade diferente daquilo que está no corpo do seu carretel, tá ok, pessoal? E o tipo de linha que ele vai comportar, certo? Materiais menos resistentes, você vai ficar preso simplesmente ao monofilamento e um monofilamento de baixa qualidade. Materiais mais resistentes, você tanto pode ir para mono, para multi e qualquer tipo de mono, beleza? Então, basicamente, sobre os carretéis dos molinetes, o que você precisa saber é isso, né? Que tem alguns que são mais adequados para longos lançamentos, outros para grandes capacidades de linha para uma pesca de espera, uma pesca de peixes grandes e a capacidade de linha que ele vai comportar, beleza?